reunião de hoje. A partir de agora, essa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 20 de julho de 2024. Agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos iniciando a nossa 43ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Persistir com o Espírito de Jogo Limpo, da página 206 do livro Filosofia Kyocera, aquela de capa azul. E quem acompanha pela caderneta versão português está na página 60. Bom, antes de mais nada, rapidamente um comentário sobre ontem, né? Está acontecendo ontem para cá. No jornal Estado de São Paulo está estampado assim: maior apagão da história expõe risco de concentrar segurança cibernética. Falha na atualização no sistema de uma empresa de cibersegurança provocou pane de alcance mundial. É a primeira vez que a gente experimenta isso. De brincadeira, sempre falavam: o que acontece se a gente desconectar aquele cabinho azul, né? Ou se algum maluco vai lá e corta com alicate. E nós temos um pequeno exemplo do que pode acontecer quando cai todo o sistema. Voos foram suspensos, atrasados, cancelaram. Tem estação de televisão, TV, que ficou fora do ar, né? Lá na Inglaterra. Tem bancos que não tiveram acesso, trens ficaram parados, Bolsa de Valores de Londres, ele parou, hospitais, cirurgias foram prorrogados, suspensos. Imagina só, pessoa que ia lá fazer a consulta, quando ligava aparecia aquela tela azul, né? Quem não sofreu nada com isso fica rindo e acha graça a isso, como eu estou fazendo. Não tive nenhum prejuízo até agora. Mas na televisão mostrou ontem pessoas que foram no hospital, foi atendido porque estava marcado, mas o exame que o médico pediu saiu só no final da tarde, porque pega fila, porque o negócio não está funcionando. Imagina os passageiros da companhia Azul chegando no aeroporto de Congonhas para fazer aquele check-in, lá tinha tela azul, né? Então eles fizeram a check-in da bagagem lá, preenchendo ficha na mão. Imagina só. Essa modernidade toda, nós estamos caminhando para uma concentração perigosa, né? De um evento. Vai saber, né? O menino que fez a atualização falou: ah, esqueci de tirar aquela vírgula que tinha na instrução lá, né? E mandou rodar. Aí aquilo espalhou por um monte de computadores no mundo todo. Deu no que deu. Bom, de qualquer forma, eu não sei que tipo de afetação tem ainda hoje. Pode ser que alguns aparelhos que não estão conectando direito ou qualquer problema, pode ser o resquício de ontem. O Marcelo Suzuki tá no ar. Ele entrou na semana passada, mas teve problema. Marcelo Suzuki é da Sankyo Logistics do Brasil. É uma empresa japonesa. Ele participa no grupo em japonês. Embora o Marcelo, o nome dele é sobrenome Suzuki, né? Ele fala japonês fluente. Ele está participando hoje aí. Sim. Seja bem-vindo ao grupo, Marcelo. Está entrando a Márcia. Bom dia, Márcia. O Eduardo Yamamoto de Belém. Bom dia, seja bem-vindo. Antes do tema propriamente dito, Takano-san, o senhor sempre lembrava assim, para que estudar filosofia, né? As empresas que já estudam filosofia, essa abordagem, ele sempre fica repetitivo, mas eu acho que de tempo em tempo é bom lembrar essa questão. Então, eu vou repassar principalmente para aqueles novos que assistem depois, né? Na reunião do mês passado, nós tivemos mais de 400 visualizações. Eu acho que foi depois que o Amaury repicou lá no Instagram, não foi, Amaury? Eu repliquei no LinkedIn. LinkedIn. Teve alguma mão do Amaury aí, que quando cai nas redes sociais, o número de acesso aumenta, né? Se eu entrar diretamente no assunto, para quem está acompanhando sempre, tudo bem. Mas vamos lá, para que estudar filosofia, né? Eu não sei qual é a proporção, mas na maioria das vezes são empreendedores que estão com dificuldade e procuram. Ele está buscando uma resposta para ele. E quando eu digo dificuldade, eu acho que uma boa proporção é dificuldade financeira, é o fluxo de caixa. Mas não só fluxo de caixa, tem empresas que estão bem financeiramente, só que ele sente alguma coisa, algo que falta. Então, aí busca um caminho, um rumo, né? Eu tenho aqui, até o mês passado, nesses
quase 4 anos, 93 participantes, dos quais 36 é só uma vez só. Isso dá quase 40%, né? A pessoa entra uma vez só, vê e não volta mais. Por quê? Porque não vê, imagina, o sentido do negócio, não consegue perceber e aí vai buscar outro, né? É o caso típico. Se a pessoa está à procura de financiamento para seu fluxo de caixa, ele está no lugar certo no momento errado. Quem busca rumo, eu acho que está no caminho certo buscar a filosofia. Eu vou concentrar um pouco nessa questão do fluxo de caixa. Por que falta dinheiro, né? Tem empreendedores que ficam correndo atrás do fluxo de caixa de manhã à noite, segunda a sexta, janeiro a dezembro, quando não vários anos arrastando assim. Isso é o que consegue sobreviver. Então, ele está mais atrapalhado do que está no prejuízo. Se o fluxo de caixa está complicado, é porque o dinheiro que deveria entrar não está entrando. E o dinheiro que deveria ficar está saindo. É uma coisa óbvia isso, né? Mas o que eu percebo, tem empreendedores que vivem dizendo assim, mais ou menos assim: ah, o faturamento está baixo porque choveu muito essa semana. Ah, a coisa não está bem porque está muito calor. Ah, quando faz frio, minhas vendas caem, né? Ou então, lamentações do tipo: ah, aqui no Brasil tudo é difícil, o imposto é caro. Fala que os funcionários, né? Funcionário é devagar, ele desperdiça, chega atrasado. O empreendedor que está nesse caminho, ele não percebe, ele está na armadilha de reclamar, de justificar e botar a culpa nos outros. Porque se eu falo isso daí, se alguém fala isso daí, não dá liga, né? Não dá conversa. Porque até a própria pessoa perceber isso é demorado. Como diz o Harvey Eker naquele livro dele, e acho que o Inamori-san também fala em algum trecho, de que, né, quem reclama, justifica e culpa, ele está afastando o dinheiro, né? Por que o dinheiro não chega? Que o dinheiro não chega? Porque o dinheiro não gosta de levar desaforo. Vai querer entrar na casa que está só reclamando, choramingando, o dinheiro fala, aqui não entra. Então, imagina só o dinheiro chegando perto do portão da sua empresa, da sua casa, e ele escuta gente reclamando lá dentro, né? O dinheiro vai para o vizinho. Só que quando isso acontece, o que esse empreendedor fala? Ele fala: ah, o faturamento está baixo porque choveu muito. Não, não é que choveu muito, é que você está reclamando, aí aquele dinheiro que estava vindo para você, ele foi para outro lado, né? E o pouco que entra, o dinheiro, ele fica louco para sair. E aí, quando chove muito, dá goteira. Quando dá ventania, ele leva pedaço do telhado. Tem que consertar coisas que o seu vizinho não precisa fazer. E aí sai o dinheiro que você não precisa gastar. Vejo empresas pagando juros por barbeiragem do fluxo de caixa. Aquele juro, o teu vizinho, né? Ele está recebendo juro de rendimento do banco. Você está mandando o juro para o banco. Então, essa é a diferença. O dinheiro está fugindo, né? A forma de pensar é a base que ou atrai o dinheiro ou afugenta o dinheiro. Não vou dizer que é apenas isso, mas o modelo mental de culpar a circunstância, as pessoas, de reclamar, de justificar, é uma das causas principais que faz com que o dinheiro que poderia estar entrando não entra e o dinheiro que poderia ficar, ele está saindo. E perceber isso e caminhar, começar a caminhar no sentido correto, no sentido da luz, ele muda radicalmente o resultado da empresa. Só que isso não é uma coisa simples, que fala: ah, escutei o cara falando e a partir do dia seguinte já estou no lucro. É algo demorado, principalmente porque a atitude do empreendedor diante da situação, né? O que o Inamori ensina, o modo de pensar nesses 78 princípios desse livro que a gente acompanha, a voltar para o lado correto. E uma delas é parar de reclamar, parar de culpar, parar de justificar. E como é que eu faço isso? É botando outros princípios para substituir no lugar, né? Então, hoje, o tema de hoje, por exemplo, que é persistir com o espírito de jogo limpo, onde ele fala muito sobre o administrador que acaba caindo em fraudes, né? Fazendo falcatrua porque o outro faz, então eu também vou fazer, senão não vou sobreviver. Justifica esse ato e vai entrando por um lado errado. No longo prazo, isso não se sustenta. É um item que a gente... Aí depois, outro item, e de pouco em pouco
repetidas vezes assuntos simples, falar e fazer muitas vezes tem diferença, né? Bom, feito a parte introdutória, né, vamos para o tema de hoje propriamente dito, então. O tema de hoje, Inamori fala, deixa eu só pegar aqui, né, que está falando da fraude, né? Eu achei muito interessante. Uma fraude é fácil de ser percebida pelos que... Esse aqui está na página 209, tá, pessoal? É fácil de ser percebido pelos que estão em volta do fraudador ou que está abaixo dele, né? Mas é difícil de ser notado pelos que estão em cima, os superiores. E quando a fraude chega no superior, é porque a coisa já se alastrou. E olha, quem já passou por isso, quem já observou isso, exatamente isso que o Inamori fala, que as coisas acontecem internamente pela falta de postura do líder. No esporte tem muito isso, né? A postura do técnico é tudo para o desempenho do time. Então, vamos ver o que vídeo de hoje. Vou compartilhar aqui, tá, pessoal? O próximo passo é persistir com o espírito de jogo limpo. Todos acham que esse tema é óbvio, porém o que eu comento dentro da filosofia Kyocera são os seguintes. A Kyocera exerce com orgulho suas atividades comerciais com base no espírito de jogo limpo, ou seja, na honestidade e na justiça. Portanto, a Kyocera abomina a ideia de fazer o uso de qualquer meio ou de praticar atos de pequenas contravenções ou falsificação de números sob a justificativa de se conseguir ganhos. No mundo esportivo, a razão de sentir uma emoção agradável ao assistir a um jogo sem infração de regras e faltas é por este se basear no espírito de jogo limpo. Portanto, quem quer que seja, deve, com coragem, apontar fraudes ou algo que contradiga o princípio da empresa, para que nosso ambiente de trabalho seja sempre saudável, pleno de vitalidade. É preciso que cada um de nós seja um atleta íntegro e, ao mesmo tempo, ter a mesma visão rigorosa de um árbitro. A filosofia Inamori é o resultado da investigação cuidadosa sobre o que é correto enquanto ser humano. Em outras palavras, é o espírito que tem na raiz o lema executar corretamente o que é correto enquanto ser humano. Apesar de haver em nossa filosofia o item persistir com o espírito do jogo limpo, sempre transmitir com convicção que a própria filosofia é a pregação desse espírito. O jogo limpo, qual cito, possui o significado de ser justo e correto. Sempre preguei que se deve respeitar a imparcialidade e posicionar no centro da disciplina das empresas o preceito persistir de modo irrepreensível no que seja correto. Em suma, está determinantemente proibida a prática do incorreto, e isso deve ser respeitado com afinco por todos, desde o presidente da empresa até os funcionários recém-admitidos. A permeação do espírito de jogo limpo na empresa é o mais importante, porque quando dizemos vamos persistir em executar o correto, todos concordam. Contudo, com o passar do tempo, esse sentimento tende a perder força, e quando alguém vem com a conversa de ganho fácil, o coração balança, achando que um pequeno deslize não faria mal a ninguém. Ontem, conversei com um diretor da empresa de valores mobiliários. Como todos sabem, foi descoberta no passado fraude de compensação de perdas realizada por empresa de valores mobiliários, gerando muita polêmica. A causa foi a venda de ações aos clientes com a promessa de ganho seguro, cujo resultado foi o contrário em consequência do estouro da bolha econômica. Para cobrir o prejuízo, foi feita a compensação. Foi um problema social relevante. Apesar de esse fato ainda estar fresco em nossa memória, foi descoberta outra fraude, cometida novamente por empresas de valores mobiliários. Recentemente, os títulos do governo foram desvalorizados e essas empresas estão vendendo novos títulos de obrigação com valor ajustado para recuperar o prejuízo causado aos clientes com os títulos anteriores. Em outras palavras, corre o boato de prática de fraude, de negociar com preços manipulados e não de acordo com as taxas do mercado. Apesar de terem provocado um grande escândalo há apenas 3 ou 4 anos com a reposição de perdas, estão repetindo novamente as mesmas fraudes. Desta vez, o produto envolvido é título público e não mais ações privadas, mas o mecanismo
é o mesmo. As empresas de títulos de valores mobiliários praticam essas fraudes com o pretexto de preservar a lucratividade dos clientes. Tal prática certamente chamará a atenção dos clientes, aumentando o seu movimento, o que, quando visto pelas concorrentes, provocará ciúmes e, por conseguinte, as induzirá a cometerem as mesmas práticas, para evitar que somente algumas empresas levem vantagem. São práticas que, com apenas um pouco de esperteza, sem muito esforço, agrada aos clientes e, por conseguinte, proporciona crescimento da empresa. Por isso, quando uma pratica, as demais empresas de títulos de valores mobiliários querem fazer o mesmo. O problema aqui não é o volume de valores envolvidos, e sim a violação da regra fundamental de respeitar os regulamentos. Não importa se é uma pequena ou ínfima infração, isso não diminui a pena do infrator, pois a regra é não cometer fraude. Quando falo a respeito, muitos concordam, porém, com o passar do tempo, cada qual interpreta à sua maneira e é muito frequente ver pessoas que acabam cometendo alguma infração. Por esta razão, é necessário expor claramente, tanto interna como externamente, a forma com a qual a sua empresa irá trabalhar, colocando no centro da disciplina da empresa o espírito de respeito à justiça. Ao mesmo tempo, elaborar um regulamento que pregue o que não deve ser feito para ser seguido com disciplina. Contudo, o mais importante é que quem quer que seja deve denunciar abertamente qualquer indício de fraude ou atos que contradigam o princípio da empresa, conforme consta na filosofia Inamori. Ou seja, criar um ambiente interno no qual mesmo um funcionário recém-admitido tenha condições de indagar junto à direção se aquilo que ele observou e que em sua opinião é incorreto não seria um problema para a empresa. Se ao contrário, todos ficarem calados com medo de represálias vindas de seu superior, não haverá esperança para essa empresa. Em suma, é necessário erigir um ambiente em que todos, independentemente de seu nível hierárquico, observem com o olhar de um árbitro tudo o que acontece na empresa. A empresa constitui-se de um grupo de pessoas e, portanto, mesmo sabendo que falar mal das pessoas não seja o correto, há quem maldiga do seu superior só para justificar os seus atos ou para vangloriar, tentando assim puxar-lhe o tapete. Na pior das hipóteses, pode surgir alguém que espalhe um boato sem nenhum fundamento só para lograr o companheiro. Em suma, o mundo não é formado somente de pessoas honestas e de boa fé. Por conta disso, acaba-se criando um ambiente que dificulta citar fraudes internas, mesmo havendo conhecimento a respeito, com medo de ser julgado como um mau caráter. Essa é a tendência em nossas empresas. Isso acaba ajudando na proliferação das fraudes, pois quando uma prática fraudulenta não for repreendida adequadamente, outros funcionários farão o mesmo ao saber da impunidade, e a moral da empresa irá ao chão em pouco tempo. Fraude é fácil de ser percebida pelos que estão em volta do fraudador ou pelo seu subordinado, porém, é difícil de ser notado pelos superiores, uma vez que são praticadas justamente para não serem descobertas por gestores. Assim, quando chega ao conhecimento dos dirigentes, a corrupção já se propagou em certo grau. Para que isso não ocorra, é necessário criar uma regra que permita que mesmo os funcionários comuns possam denunciar com dignidade contravenções ou fraudes que vieram a perceber. Do contrário, mesmo que falem constantemente que fraude é um ato condenável, não há garantia de que todos os respeitem. Há também meios de analisar se a denúncia de funcionários comuns tem fundamento ou se é simples calúnia para armar logro. Basta verificar se ele realmente viu a fraude cometida por seu superior e está denunciando de maneira construtiva, sentindo que se trata de dever de um funcionário da empresa ou se não passa de crítica pessoal ou calúnia. Que não seja uma crítica tal como aquele gerente é indigno. Deve-se explanar, por exemplo, assim: senhor fulano está realizando tais atitudes que, a mim, parecem problemáticas para a nossa empresa e, portanto, gostaria que se corrigissem. Se realmente for uma opinião construtiva, deve ser ouvida. Resumindo o que acabei de falar, seria: primeiro, criar na empresa um ambiente interno onde todos, independentemente da posição hierárquica, possam denunciar as fraudes que observarem. Segundo, mesmo nesse caso,
não permitir que se faça somente uma crítica ou reclamação referente à empresa ou ao seu superior. Terceiro, se a citação é feita com intuito construtivo, essa é bem-vinda e os superiores devem ouvi-la, mesmo que venha de um funcionário do último nível hierárquico. É esse tipo de ambiente que gostaria que todos criassem em suas empresas. Vamos lá. Eu lembro quando eu acho que tinha 16 anos de idade. Eu ajudava a conferir carga de madeira que vinha lá de Santa Catarina e um caminhão cheio de madeira para fazer a cubagem. Tinha que contar madeira por madeira, comprimento, espessura, largura para cubicar ele, né? Dava um baita trabalho na época. Era feito tudo na mão. E a conferência era feita com o dono da madeireira que vinha, sei lá, semanalmente, quinzenalmente acertar a conta. E como ele viu que dava muito trabalho, acho que ele ficou com dó do garoto, né? Ele colocou a mão no bolso e me deu, eu acho que algo como R$ 200. Era cruzeiro, não era bastante dinheiro. E aí eu fiquei pensando, nossa, tô sem dinheiro, tô precisando tanto de dinheiro, né? Eu peguei o dinheiro. Mas eu confesso que o meu coração disparou assim, eu olhei do lado assim, será que ninguém tá vendo? Lógico, tá todo mundo vendo, né? Tá no escritório. Eu peguei o dinheiro, o homem agradeceu, acertou, sei lá, foi lá na tesouraria. E depois eu fiquei com o abacaxi na mão. Eu falei, e agora o que que eu faço com isso, né? Felizmente, a formação aí, acho que o que a papai e mamãe ensinou, acho que fala mais alto, né? Eu peguei o dinheiro e levei para o meu diretor, né? Falei, olha, o fulano me deu esse 200 aí, não sei por que ele deu esse 200. Aí ele olhou, acho que ficou com dó de mim também, né? Ele falou, muito bem, fez bem ter falado comigo. Pode ficar com ele. Falei, oba! Aí eu acho que eu, né, fiquei contente e fiquei com o dinheiro. Mas eu confesso que eu fiquei apavorado da forma como me foi dado, porque era dinheiro vivo por fora, que é o que o Inamori-san fala, né? Quem está em volta está vendo, mas quem está em cima não está vendo, né? Por quê? Porque é feito para os de cima não descobrirem. Quando acontecem essas coisas, esse jogo limpo, a partir daquele momento, o que que eu faço? Depois que pegar o dinheiro, não adianta sair correndo atrás do cara lá e falar, ó, vou devolver para você, né? Ou então, na hora, fala, não, isso aqui é meu trabalho, não tem nada a ver com isso, e recusar o dinheiro. Ou embolsar o dinheiro e não falar para ninguém. Quer dizer, tem várias atitudes. E isso molda o futuro, né? O caráter da pessoa, é isso? Porque hoje 200 pode virar 200 mil, amanhã pode virar 200 milhões, né? Vai saber o que pode acontecer. Muito bem. Seu Takano, vamos ao comentário. Vou passar agora para o seu Takano fazer o início da nossa discussão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, esse tema é muito mais de postura, né? O senhor Inamori fala em criar regras para que todos possam denunciar qualquer fraude, mas na prática não adianta ter regras se dentro da hierarquia comete fraude ou, de qualquer forma, o que não é correto como ser humano. Eu tenho, como o senhor Paulo já mencionou, exemplos da vida dele e tudo mais. Eu também, trabalhando na cooperativa de Cotia, teve época em que eu gerenciava setor comercial. Comercial da cooperativa faturava milhões, era coisa difícil de ver tudo. Mas uma das coisas mais difíceis para a cooperativa na época era os vizinhos, lá, por exemplo, dentro da Ceasa de São Paulo, maior mercado da América Latina, os barraquistas não tinham nenhum controle, né? E fazia bastante fraude contra fornecedor, produtor que entregava produto. Se vendia por 100, ele prestava conta por 70, não sei, fazia esse tipo de coisa, não pagava impostos devidos, né?
E cooperativa, para controle e tudo, emitia nota de tudo, né? Isso era obrigatório e isso tinha auditoria interna sempre de olho nessas coisas. Isso me deixava um pouco mais tranquilo. Mas o exemplo de empresas que fazia tinha essa postura era do próprio dono da barraca lá. Crescia, olha, a empresa, eu vi crescer várias dezenas de empresas que começavam numa portinha dentro do Ceasa, no fim ele tomava conta quase do pavilhão todo, abria filiais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, grandes capitais, mas postura dele continuava, acho que essa de fraude mesmo, fraude contra fornecedor, fraude contra Governo. fisco, tudo mais. E o que acontecia? Ao abrir filial em outra cidade, ele pegava o melhor funcionário dele, mais fiel, e que aprendeu todas as manhas dele, mandava lá. O que que ele fazia lá? Fazia a mesma coisa. E com certeza fraudando as contas para o patrão. Vira e mexe, a empresa começava a definhar, porque as filiais não dava lucro, dava prejuízo, tudo mais. Assim acontecia com várias empresas. E quem conhece mais ou menos o mercado aí sabe disso. Começava pequeno, crescia, abria filiais e ia para falência. Isso, então, essa coisa depende, eu diria, depende. Não é que o administrador, quem está em cima, não está enxergando porque o fraude é feito embaixo, mas é muito da postura de quem está lá em cima, tá? É do dono, é do gerente, tudo mais, né? Essa acho que é a questão principal do tema de hoje, muito importante para a sobrevivência da empresa. Tem que ser justo, correto, né? Enquanto ser humano, mas de nível total, inclusive da postura do dono, do gerente, do presidente. É isso aí, Paulo. Obrigado, seu Tacano. É outro exemplo, isso, né? É a distância entre o que fala e o que faz. Perfeito. Tem gente que defende, tem que pagar imposto, fala bonito na frente dos outros, mas quando chega no mês de abril, ele se esconde lá no porão junto com o contador para ver se ele dá uma ajeitada no imposto de renda, né? Então, essas coisas, os de baixo olham, os de lado, as pessoas olham, falam, olha, o que ele está falando é um pouco diferente do que ele anda fazendo. E esse bicho, uma vez, é que nem cupim dentro de casa. Pode ser um negócio pequenininho, mas ele trabalha dia e noite. O inimigo, ele é incansável. E muitas vezes, o empreendedor, ele custa perceber, né? Ou custa a empresa para poder para perceber isso. Isso de fraude que nós estamos falando é fraude, é roubo mesmo, né? É desviar. Mas existe outro tipo de fraude, né, seu Tacano? Que não precisa ser dinheiro. Sim, Quando sim. o dono ganha dinheiro e ele aproveita a vida e ele judia de funcionário e não tá nem aí, o funcionário começa a pensar assim: peraí, eu estou me matando aqui, mas é para pagar o Ferrari dele, para pagar o jet ski dele. Ah, eu não vou me esforçar tanto, não. Né? Ele não rouba, funcionário ele não vai roubar, não está roubando. Mas ele rouba a produtividade, né? Ele começa a entregar 90% do que dá, 80%. Ah, hoje não deu. Talvez tenha que fazer hora extra, né? Hora extra sai com documento, mas é uma hora extra que não precisava fazer. E aí, depois de bastante tempo, a empresa fala: Nossa, o funcionário é meio devagar, a minha folha é pesada. Lógico, ele não percebe isso,
Não percebe porque foi pouco a pouco. O cupim foi comendo, né? Ou está comendo. Então tem várias frentes de fraudes, né? Em seguida, seu Itagaki, diretamente de Tóquio, hoje, no calor de 35 graus que ele falou. Vamos lá. Oi, boa noite a todos. Aqui é 9h30 da noite da sábado. Bom, concordo totalmente que o Takano-san falou que realmente esse conceito é muito, muito importante para todos os dirigentes. Agora, eu não acredito que não tenha nenhuma pessoa que não consegue julgar o que está correto, o que não está correto. O que está correto, o que não está correto. Todo mundo sabe que está errado, né? Coisas que está errado. Agora, importante é criar uma clima dentro de organização, dentro de empresa, para que não conciliar, alinhar esse conceito, tá? Nesse sentido, a nossa empresa, que já estamos repetindo, eu acredito que mais de 1.300 leituras durante todo esse tempo de 30 anos, eu acredito que já está criando todos os nossos funcionários esse conceito. Infelizmente, na ramo onde eu trabalho, na área medicina, é muito frequente que fornecedores façam alguma coisa errado para obter eh, pedido de vendas de material cirúrgico, tá? Isso é muito, muito frequente. Agora, como por exemplo, proibido estritamente esse tipo de atitude para todos os nossos vendedores e inclusive revendedores, eu acredito que já está nossa cultura. E por isso, aqueles médicos que gostam de dinheiro nunca se aproxima para a gente, nunca demonstram utilizar nosso material cirúrgico. Isso é muito bom para nós, porque já no mundo já está mais ou menos está conhecido. Panamedical não faça isso, tá? Então, isso consiga alguma confiança entre pessoas envolvidas. Agora, para obter essa confiança, como o Takano-san falou, ou como o Paulo-san falou, dirigentes, primeiro dirigentes, não pode ter nenhum tipo de divergência entre aquele que ele falou, aquele que ele faz. Porque subordinado, todos os funcionários estão olhando direitinho esse aspecto, tá? Então, primeira coisa que nós temos que fazer isso é nosso nível de dirigente. Por isso, senhor Inamori sempre fala, é um tema eterno da nosso estudo, elevar a alma, o que está correto como seres humanos. Tudo baseado nisso, tá ok? Só isso. Obrigado. Obrigado, seu Itagaki. Inclusive, ele fala aqui no texto que é o espírito, né? A palavra ele é carregado, vem de espírito, que tem na raiz o lema executar corretamente o que é correto como ser humano. Executar o que é correto como ser humano. Ele fala isso o tempo todo. E, de fato, quando a gente fala o que é correto como ser humano, tem alguma lampadinha dentro do nosso coração que acende e fala: olha, é isso É. aí. Ou você está fazendo certo ou você está fazendo errado. Talvez, né? Talvez hoje estamos conseguindo essa cultura dentro da empresa porque talvez um motivo, nosso vendedor não tem comissão, Tá, não tem comissão. eu já falou isso. Eu não quero que funcionário que trabalhe, esforce trabalho por causa de comissão. Eu não quero isso aqui. E a comissão, ele vai o dinheiro na frente e o resultado depois, né? Muito bem. Eu tinha anotado aqui a palavra lograr. Diz que quem sabe, sabe, mas aqui lograr é enganar, né? Diretamente falando. O logro é ato praticado de má fé.
Lograr é obter o que deseja praticando de má fé. Quer dizer, é coisa suja, né? E a outra questão que ele coloca são valores mobiliários. É um termo do mercado financeiro, isso, por curiosidade, valores mobiliários, né? Se você procurar mobiliários, o que que é, fala que é mesa, cadeira, é a parte de imóveis, né? Não, não é isso daí. Valores mobiliários no mercado financeiro são títulos, ações, fundos, que eles falam lá, que são ofertados publicamente e que dá para comprar e vender diariamente, e que dá o direito à participação. Então, especificamente falando, um CDB, por exemplo, e títulos públicos no Brasil não é considerado valores mobiliários, porque títulos públicos é do governo, CDB é produto do banco. É negócio aí específico. Mas, basicamente, ações de empresas, né? O que ele fala aqui de fraudes, etc. E isso, no mundo inteiro, o Brasil especificamente, tem bastante. Bom, em seguida, a Mauri, você está na primeira linha aqui, Mauri. Bom dia a todos. Pegando a linha que o senhor Takano falou, o senhor Itagaki também, dentro do contexto, e o senhor Paulo deu abertura, acho que o nosso setor é um dos mais complexos nesse sentido, né? Na parte da comercialização de agro, né? Na parte de distribuição, dentro da informalidade, né? E o que a gente vê aqui dentro do contexto que o Grupo MNS faz, do contexto de aplicação da filosofia mesmo, né? Que a gente vê que a partir do momento que a gente se decidiu lá, já desde a fundação da empresa, na hora que foi formar depois da dissolução da cooperativa de Cotia, é realmente trazer essas boas práticas do fair trade mesmo, né? De respeitar cliente, respeitar fornecedor, ser o mais justo possível, né? E manter o produtor recebendo bem no campo, né? Tendo uma boa fluxo financeiro e o cliente também deixando ele dentro do contexto de um produto, dentro do preço para vender e atender bem o consumidor final, né? E o que o senhor Takano falou é bem realidade mesmo. Aqueles empresários, aquelas pessoas que estão dentro do setor fazendo errado, normalmente ele tem uma vida curta e ele, na verdade, é a pessoa mais enganada do mercado, né? Porque ele engana os outros, mas ele ensina os outros a enganá-lo, né? E ele, no primeiro, na primeira brecha que ele abre, todo mundo usa as armas contra ele, né? Principalmente funcionário, pessoal de gestão, encarregado, carrinheiro, né? Todo mundo ganha em cima dele e a forma dele crescer a empresa fica altamente castelo de cartas sobre areia, né? Bem complexo, né? E dentro do contexto que a gente aqui, nesse contrafluxo do setor, a gente tenta fazer o mais correto possível, né? Aplicar a palavra compliance de maneira o mais real possível, né? De fazer o trabalho de maneira séria, tá dentro do contexto de fazer o fiscal certinho, gestão de estoque certinho, relacionamento com o produtor, cliente o mais rápido, o mais correto possível, né? Aplicar a filosofia também o mais correto possível. A gente vê que as pessoas que estão dentro do contexto do nosso ambiente de trabalho que vai ajudando a empresa a crescer, né? Dando as dicas devagarzinho e a gente vê que o sucesso no longo prazo é muito melhor do que quando a gente está pensando na visão do curto prazo, né? De ganhar bastante dinheiro, enganando, logando ou não pagando os impostos de maneira correta, né? E o que a gente prega aqui é realmente o inverso, é realmente pensar no longo prazo, ser o mais correto possível, tratar o fornecedor com respeito, o que ele merece, né? O cliente também sendo tratado como merece, funcionário, né? E principalmente que vocês falaram aí, hoje a gente estava estudando, essa semana, é o texto da filosofia Coragem Verdadeira, né? Que é realmente isso daí, de realmente até reduzir o ganho da empresa, de fazendo de maneira correta, né? Pagando o imposto certinho e tal, e essa coragem verdadeira é o que realmente faz nós colocarmos bastante exemplos práticos, né? E não ter vergonha de contar para a mãe ou para a esposa, para os filhos, o como que é a forma de fazer o negócio, né? E quem está assistindo, está acompanhando, vai nos suceder, eles seguem aquele caminho correto e a parte da perenidade da empresa, do CNPJ,
ele se coloca numa maneira bem fácil de ser de maneira secular, né? Igual é o contexto das empresas japonesas que ficam vários anos aí firme e forte, né? E realmente o que a gente vê é que quem tem as bases fortes, as bases corretas e propaga coisas boas, tem esse espírito de perenidade nas pessoas, como exemplo, o bom exemplo propagado, fica mais fácil de ter essa visão da perenidade. Acho que é isso a minha contribuição aí, Sr. Paulo. Obrigado, Maurinho. Eu sei que, né, o meu irmão é produtor aí em São Miguel Arcanjo. Ele fala, uma das dificuldades é que o produtor, quando ele sai do sítio por rumo ao mercado, a nota fiscal não sabe o preço que vai vender, não sabe o preço. Então, como é que vai emitir a nota? Ele emite a descrição do produto e a quantidade só. E o resto é na confiança do barraquista, do cara que vai intermediar lá na ponta. É prato cheio pro diabo buzinar no ouvido e falar: olha, põe menos, põe menos. O que o seu Takano San estava falando. Então, eu acho que nesse sentido, o agronegócio, nessa parte aí, eu acho que é uma boa escola do espírito, do nosso caráter. E olha, quando replica a coisa errada da matriz para filial, o cara tem que ser muito competente, né? Só quem sabe fazer isso é bandido profissional. Porque se o cara pisar na bola, mata e coloca outro, né? Ele vai para o outro, outro sistema. Só que, meu, você ensina teu funcionário a roubar o outro. Como é que ele fala que não vai roubar ele? É quando o Dom João VI veio para o Brasil, é isso não? Quando descobriu o Brasil, descobriram que o Brasil tinha bastante ouro, né? Aí falou, ó, cavoca ouro e manda tudo para Portugal. Aí eles começaram a perceber, pô, tá vindo pouco ouro, né? O que será que tá acontecendo? Vou mandar um auditor. Aí a corte mandou auditor, chegou no Brasil e o cara tá roubando, ele tá cavocando 100 quilos de ouro e tá mandando 50 lá para Portugal. Facinho de perceber, né? Aí, no começo, a quantidade de ouro enviado aumentou. Aí, ó, o rei ficou contente, falou, o auditor tá trabalhando, né? Só que com o passar do tempo, o 100 começou a diminuir de novo, né? Ixi, eu acho que o auditor corrompeu. Vou mandar outro auditor para auditar o auditor, né? E assim viemos até os dias de hoje. Olha só, Não e mudou não tinha muito, não, né? não tinha filosofia naquela época. O ser humano é assim, né? Você sabe que quando Dom João VI foi embora, o Banco do Brasil quebrou, né? Então, o Banco do Brasil é o primeiro banco do Brasil, mas ele é a segunda, o Banco do Brasil atual. O primeiro quebrou porque ele rapou todo o ouro e levou tudo para lá. Tá no livro lá do... Muito bem. Juliana, você está na sequência, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Fiquei pensando muito aí, eu sempre falo, gente, perto de vocês de empresa eu sou um feto ainda, né? Então eu tô assim, bebezinha, mas eu percebo assim que é uma teia, a gente ter valores, o líder é muito importante. E o que eu vejo assim, a minha primeira empresa, vou dizer de sucesso, é a minha família, né? Eu tenho um filho de 23, um de 26, eu acho que a gente começa aí, né, colhendo frutos, e eu vejo muito novo a minha empresa, o meu outro bebê, um outro filho. Então, sempre quando eu vou tomar uma atitude, porque que o Paulo São falou, né? A gente aprende muito com essas jogadas aí. Qual que é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo para você tomar decisão? E eu percebo que no começo você posicionar os seus valores, né, o seu jogo limpo, dá trabalho para você construir essa teia. Mas depois dá muito menos trabalho você manter essa teia, porque eu acho que um jogo sujo deve dar um sufoco, porque você tem que enganar um, tem que enganar outro, você não pode esquecer que você fez aquela amarração com aquele, porque senão você vai, entendeu? Vai virar uma teia aí que vai dar ruim. Eu lembro dos meus filhos, quando eles brigavam, eu tinha deles, mãe, pra que lado você fica, né? E teve um dia que eu olhei para os dois e falei, posso decidir amanhã? Vamos dar uma pausa nessa briga? Então, porque é uma teia. Os pequenos detalhes têm grandes consequências, isso que eu percebo.
E toda vez quando eu estou na dúvida para decidir alguma coisa na minha empresa, eu falo assim: é o meu filho, o Movo é meu filho, eu tenho que proteger. Quais são os valores que eu tenho que colocar? Porque eu acredito que não tem como você, o Amaury falou, né? Chegar lá na família e contar o que você faz e não ter vergonha de contar para os seus filhos. Eu acredito que não tem como dividir a sua atitude em casa, a sua atitude no trabalho, a sua atitude em qualquer lugar, né? E aconteceu uma coisa assim, eu trabalho na parte online. Paulo Sam, deu uma mexida aí, viu? Essa bagunça online aí. Eu fiquei, meu Deus do céu, meu trabalho é 100% online, eu vendo um serviço online. Se o negócio bugar, não sei o que vai acontecer comigo, mas seguimos em frente, tá? E eu lembro uma vez que a gente faz sempre alguns lançamentos, alguns pequenos picos de desconto 3 vezes no ano, né? E daí o primeiro pico que a gente fez, a gente dava um desconto de acho que 30% para quem entrasse tal data. Tem regras no jogo, tem tudo certo. E daí uma pessoa que já era aluna nossa, ela já era assim quase um ano aluna nossa e tinha um super desconto para renovar esse pacote anual, que a gente faz um pacote anual. Ela veio falar comigo no direct lá no Instagram e ela, ai, Ju, adoro você, não sei o que, uma aluna boa, uma aluna que faz as coisas. Ela falou, eu perdi o desconto. Será que dá para você dar para mim o desconto? É uma pessoa querida, é uma aluna muito boa. Eu olhei para aquilo, eu falei, não é justo eu dar para ela depois do prazo e as outras pessoas que perderam também do prazo. Ela teve algum motivo que ela não quis. E daí eu fiquei naquele dilema que você quer agradar todo mundo, né? E eu escrevi para ela, falei assim, eu vou ser sincera com você, fulana, eu não acho justo eu fazer isso, essa é a minha política da minha empresa. Se eu estiver abrindo uma exceção para você, eu não estou sendo justo com as outras pessoas, que o Paulo Sou falou, não é só de dinheiro, é também fraude isso, é uma atitude, né? Você está enganando, eu pensei na teia, daí ela vai contar para alguém também que eu fiz, e a Ju fez para o outro, tá vendo? É uma teia que fica suja você, eu acho que suja a nossa imagem. E eu achei que ela ia ficar brava, ia querer sair do Movo. Eu falei, bom, eu vou perder um aluno, mas eu vou dormir, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro, eu vou estar feliz. E no final ela escreveu, ela falou assim, nossa, eu achei essa atitude maravilhosa, super honrosa. Eu não tinha pensado nos outros. Eu estava pensando só no meu umbigo. E eu acho que às vezes a gente vai acertar, às vezes vão ter gente que vão embora. Eu acho bom essas pessoas irem embora hoje. E eu carrego muito isso no coração. A filosofia Namoro, ela me ajuda a fortalecer essa teia que eu quero fortalecer na minha empresa. Então é isso, minha contribuição de hoje. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Olha só, os princípios gerando resultado prático, né? Acontece muito com proprietários de restaurante, bar, essas coisas assim. O proprietário, o dono chega e fala, pega água, pega refrigerante na geladeira do produto do bar, hein? E ele toma. Aí o caixa, o funcionário fica olhando, né? Fica olhando, fala, o que que eu faço? Ele está subtraindo uma peça do estoque e como é que fica o fechamento? E o dono não fala nada. O que que acontece? Ele está sinalizando que o dono pode fazer. E se o funcionário faz, será que o dono fica sabendo? É capaz de demitir por causa de um refrigerante, mas ele continua fazendo torto em cima, né? Agora, é muito bonito de ver quando o dono pega uma latinha de refrigerante que seja, ele pega o dinheiro do bolso, nem manda marcar, ele tira o dinheiro do bolso, manda emitir o cupom fiscal e acerta o troco bonitinho. E faz questão de fazer isso. A partir de uma atitude como essa, sendo sincero, né? Se for demagógico, faz uma vez e esquece da outra vez, aí não adianta. Né? Uma atitude assim, os funcionários acabam comentando depois. Você viu o homem lá? Ele pagou. E isso é o cupim positivo que vai acumulando dentro da organização, né? O ambiente ele vai ficando bom. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu sempre cito um negócio que ficou gravado na minha cabeça, a entrevista que um repórter fez a um bandido lá do Rio de Janeiro que tem 5 esposas. É poligamia aqui no Brasil. Ele administra 5 esposas no morro lá, né? O repórter perguntou, mas 5 mulheres? Isso não dá briga, não dá confusão? Isso foi a pergunta, né? E o cara respondeu na maior tranquilidade assim: elas sabem o que é certo e o que é errado. E o repórter ficou com um pouquinho de interrogação, mas
Ele estava falando da filosofia aí. Não estou falando de cinco esposas, né? Estou falando de como é que se administra esse conflito. É só fazendo o que é correto. Por quê? Porque aquele que comete infração, ele é corrigido. E no morro ele é corrigido, às vezes, de uma forma um pouco mais específica, né? Então, a pessoa sabe o lugar. Então, talvez falta essa orientação, né, seu Tacano, para aquele cara lá, barraquista, que abriu filial, né? Porque ser humano é ser humano, viu? Mesmo que você faça tudo 100%, não é a garantia de que você tenha o 100% do cocoro da pessoa. Ah, não, eu emito nota de tudo, sou transparente. É ser transparente nos números, mas transparente no seu caráter, nas suas atitudes, porque isso não consta no relatório. O grau de transparência, grau do seu caráter não aparece, né? Então, apesar de fazer tudo certo, o negócio não tá legal. Olha só, apesar de fazer tudo errado, mas o negócio vai bem. Quer dizer, eu acho que é a arte de sobrevivência, isso. O certo e o errado não depende de estar emitindo ou não o comprovante. Lógico que o emitir o comprovante na integridade, eu acho que é o primeiro passo. Mas isso não é o único passo, né? Bom, são 10 horas e 1 minuto. Já deu o tempo de hoje. Alguém quer levantar a mão? Tem um chorinho de 3 minutos aí. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Marcelo Suzuki? Oh, peraí. Opa, bom dia. Oi, Marcelo. Pode Sim. ser ele. Isso, Marcelo Suzuki, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de conseguir participar aí. Eu tive alguns problemas com o áudio que vinha tendo, mas consegui resolver, deu para ouvir todo o assunto de hoje, a reunião. Sim, o meu ponto era só mais um agradecimento. No ponto, acho que o ponto principal do assunto de hoje foi realmente no ambiente interno, a gente conseguir construir um ambiente interno para que todo mundo está bem consciente de que é errado e a consequência que isso vai trazer. Então, da próxima vez eu conseguindo a oportunidade aí, melhor a gente volta a conversar então. Perfeito. Ok. O Marcelo é o divulgador de filosofia lá dentro da empresa dele, a Mauri. Ele leva os livros lá, os funcionários em volta ficam curiosos, aí ele quer mais livro e vai ampliando o grupo, né, de pouco em pouco. Muito bem, 10 horas 3 minutos, vamos encerrando então, deixa eu ver aqui. A nossa próxima reunião, pessoal, no dia 17 de agosto, com o tema dar a importância ao discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. Esse daqui tem uma nomenclatura específica em japonês que é koshi kondo, né? Em português nós não temos essa palavra específica que fala o que é a coisa da empresa. Aqui a orientação é não mistura a pessoa jurídica com a pessoa física. Da página 211 do livro Filosofia Kyocera. Muito obrigado pela atenção de todos hoje. Estamos encerrando a nossa 43ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês. Um bom final de semana e ótima férias de julho ainda, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. O Hélio Junge, Marcelo Suzuki participou hoje, seu Euromuto, seu Teixeira Hiramatsu, a Márcia da Tessim Suzano, Helder Furlan, também da Tessim, Noam de Brasília também, Noam, muito obrigado, Ronaldo, e assim, e a Juliana, né, Juliana? Hoje deu para participar. Muito obrigado. Um bom fim de semana para todos. Bom final de semana. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada, bom final de semana. Até mais. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.